Fala pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um episódio do Conversas Sustentáveis, conversando com. Sempre trazendo algum conteúdo ligado às empresas e, principalmente, a parte de sustentabilidade, como é que isso está inserido e cada vez mais está inserido no mundo dos negócios. E hoje a gente vai bater um papo bem legal com a Bianca Peruquim, que é a coordenadora de sustentabilidade da TK Elevator, antiga ThyssenKrupp. Eh, e a gente vai conversar um pouco das iniciativas da empresa, como é que essa empresa aí, que é uma empresa global, também tem atuado nas questões de sustentabilidade. Bianca, seja muito bem-vinda. E agora o microfone é teu, te apresenta. Quem é a Bianca? Obrigada, Wagner. Bom dia, primeiramente. Quero agradecer o convite para estar aqui. Quero dizer que é uma alegria para mim, enfim, ser convidada e poder falar de um assunto que é tão importante e pessoalmente eu gosto muito, né? Então, eu sou a Bianca, eu sou engenheira ambiental e sanitarista de formação. Na minha jornada, já estudei um ano fora, na Inglaterra, na University of Brighton. Fiz um mestrado em engenharia ambiental também. Sou especialista, na gestão de resíduos sólidos. Sou também facilitadora do desenvolvimento de grupos pela SBDG, então foi a última formação que eu fiz, mais focada no desenvolvimento de equipes e liderança. E trabalho no ramo da sustentabilidade há quase 10 anos, né? Sendo os últimos 5 dentro da TK Elevator. Antes de começar na TK, eu trabalhei com consultoria ambiental, onde eu tive a oportunidade de conhecer também um pouco sobre outros segmentos da indústria. E entrei na TK em 2019, entrei como responsável técnica ambiental das nossas filiais, né, que são as nossas operações de campo. E, enfim, posteriormente eu fiquei como gestora, tanto da operação da fábrica quanto das filiais, e atualmente estou como coordenadora de sustentabilidade da América Latina. Muito bom. Ah, e se tu puder contar um pouco do que a gente está falando aqui para o pessoal, a TK Elevator, que era a antiga Thyssen, agora o pessoal saber separar os nomes certinho. Muito bem. Bom, acho que é importante começar falando que a TK, ela é uma líder mundial, né, no segmento da indústria de elevadores. Também é uma líder global em soluções de mobilidade. E até 2020, a TK fazia parte do grupo de ThyssenKrupp, né? Então, junto com o outro conglomerado de empresas que faziam parte do grupo ThyssenKrupp, né, que tem outros segmentos de indústria, nós tínhamos a ThyssenKrupp Elevadores, né? Então, em 2020, o segmento de elevadores ele foi vendido globalmente, né? Todo o segmento de elevadores foi vendido para um grupo de acionistas, e aí a empresa se tornou a TK Elevator, né? Também conhecido como TKE. Então, essa saída do grupo de Syncrop, na verdade, ela foi muito positiva para o segmento de elevadores, porque ela possibilitou um foco muito maior e um investimento maior em inovação, em tecnologia, realmente focada para o grupo de elevadores, né? Para a tecnologia de elevadores. Então, isso fez com que a empresa desse mais uma alavancada e, enfim, se tornasse mais um diferencial competitivo ainda. O, Quando tu fala que é líder global da parte de elevadores e mobilidade, o que que entra a mobilidade? Muito bem. Legal essa pergunta, porque aí a gente pode falar um pouquinho mais sobre o que, que a TK faz, né? Então, hoje a TK, ela fabrica elevadores, escadas e esteiras rolantes, também pontes de embarque, né, de aeroportos. E, além disso, ela tem um segmento específico voltado para acessibilidade. Então, com cadeira elevatória, plataformas de acessibilidade, elevadores residenciais também, cadeira para a piscina. Então, ela tem um segmento voltado para atender tanto acessibilidade e mobilidade voltado para residências, por exemplo, e para pessoas com dificuldades de mobilidade, mas também, enfim, para atender todos os segmentos de negócio de elevadores, enfim, escadas rolantes, como, por exemplo, estádios de futebol, aeroportos, né, edifícios residenciais, comerciais, hospitais. Então, é um segmento, a gente tem um portfólio, né, de clientes muito variado. Perfeito. E nesse mundo, né, de elevadores e mobilidade,
onde é que entra a sustentabilidade? Como é que hoje a empresa pensa isso na estratégia também, como oportunidade ou como gestão de risco? Como é que é feito hoje? Legal. Bom, eu acho que antes de falar um pouco sobre como está alinhado também a estratégia da TK, é importante a gente falar sobre a capilaridade, né, da nossa operação. Então, hoje a nossa fábrica, ela tá localizada em Guaíba, né, então é a fábrica que Guaíba, Rio Grande do Sul, Guaíba, Rio pessoal. Grande do Sul. Gente escutado em mais de 35 países, então. Legal. E a fábrica em Guaíba, ela fornece para todo o nosso mercado aqui, tanto nacional no Brasil, quanto os países da América Latina que nós estamos inseridos. Além da fábrica de elevadores em Guaíba, nós temos mais de 90 unidades de negócio que estão espalhadas pelo Brasil e por 12 países da América Latina, e que aí sim são responsáveis pelos serviços ali de instalação, manutenção, reparação dos elevadores e também escadas rolantes, né? Todo o segmento da nossa marca. Então a gente está muito espalhado, né, em toda a América Latina. E hoje eu vejo que a sustentabilidade ela está dentro da estratégia da TK desde o pensamento e o design do nosso produto, né? Então a gente tem o UX que foi recentemente lançado, né? É um produto global da TK que ele está totalmente alinhado a essa estratégia de sustentabilidade. Então, ele é um elevador que ele já foi pensado no seu design, é, buscando reduzir, por exemplo, o peso da cabina do elevador. Então, comparado com modelos anteriores, esse modelo, por exemplo, ele tem 300 quilos a menos na sua cabina. Isso faz com que ele vá consumir menos energia elétrica durante todo o ciclo de vida de uso desse elevador, além de também, por exemplo, reduzir a pegada de carbono do transporte dele, né? Desde o momento em que ele sai da nossa fábrica até ele chegar ao nosso cliente e ser instalado, né? E partir ali para o seu uso, de fato, né? Eu acho que é importante a gente falar um pouco dessa questão do uso do elevador, assim, porque hoje o consumo de energia elétrica de um edifício, o elevador ele é responsável entre 5 a 15% do consumo de energia elétrica de um edifício. Então, as construtoras e os nossos clientes hoje estão cada vez mais preocupados em sim ter uma solução que pense na eficiência energética e que vá colaborar, né, para o uso eficiente dos recursos, né, e consequentemente consumir menos energia elétrica. Acho que um outro dado legal, assim, para a gente pensar, muito voltado ao nosso segmento de soluções, é o crescimento e a expansão das cidades e dos grandes centros urbanos, né? Hoje, um dado da ONU, né, da Organização Mundial das Nações Unidas, ela fala que atualmente 55% da população mundial vive em grandes centros urbanos e até 2050 a projeção é que 70% da população vá viver em grandes centros urbanos. Com isso, quase 70% da população. Com isso, vai crescer muito mais nas cidades e também, consequentemente, será muito necessário a gente buscar por alternativas que realmente pensem em um melhor uso dos nossos recursos, né? Em melhorar a eficiência energética, porque, enfim, essa demanda de energia também vai crescer muito. E tem um dado também de um relatório global das edificações e das construções que foi divulgado na COP27 no Egito, que fala que as edificações, né, esse setor de edificações e construções, ele foi responsável por mais de 34% do consumo de energia e em torno de 37% das emissões de CO2 em 2021, né, desse setor. Então, é muito importante que esse setor de edificações e de construções também estejam alinhados a esse propósito de cada vez mais buscar soluções que venham a reduzir o impacto desse segmento de indústria de construção civil, né? Então, eu vejo hoje que o nosso produto ele está muito voltado a essa estratégia de oferecer para os nossos clientes essa redução no impacto e uma melhor eficiência, um melhor uso dos recursos. Até nessa informação que tu trouxe, né, que a população vai ver mais centros urbanos, tem também um ponto que
para a questão de sustentabilidade, é muito interessante as pessoas morarem também em condomínios, né? Porque tu faz um prédio alto, quando tu pega a casa, tu usa muito espaço para muita gente. E quando faz isso também, vai precisar de bastante elevador também, quando as pessoas pensam em trabalhar fazer mais condomínios pensando nesses vieses. Eu escutei um pessoal da Europa num debate também falando sobre isso, né? Que eles estão olhando muito as questões de fazer condomínios altos por causa da questão da sustentabilidade. Então, isso é uma demanda. E o outro ponto é justamente é a gestão da energia, né? Tu ter um produto mais eficiente, né? Que é bom para a empresa porque tu reduz o custo e também tu gera menos impacto de emissões, né? Hoje, como é que é formado a parte de sustentabilidade de vocês? Como é que vocês têm um time olhando para isso? Vocês estão no momento de construção? Como é que tu olha hoje para dentro e vê a posição da TK? Bom, então hoje a nossa equipe de sustentabilidade ela está estruturada, né, a nível local, com, enfim, uma equipe que é uma equipe bem enxuta, né? Então a nossa área ela está dentro da grande área da qualidade, né? Isso falando da TK Elevator América Latina. Pode ser que em outras TKs a configuração seja um pouco diferente, mas enfim, a nossa área ela está dentro da grande área da qualidade. E aí, a nossa área da qualidade responde diretamente para o CEO da empresa, o que também mostra uma relevância e a gente tem aqui uma comunicação muito aberta e de forma bem direta, assim, com a nossa diretoria, né? Então, isso facilita com que, por exemplo, quando nós precisamos de apoio para implementar projetos ou iniciativas, a gente também tem uma linha de comunicação mais rápida, né? Enfim. E, bom, então a gente tem uma equipe que fica responsável por direcionar as diretrizes, então, para a nossa operação de fábrica e para a operação das nossas filiais também, né? Uma equipe que, dentro do corporativo, que fica também junto com a nossa fábrica em Guaíba. E aí, então, nós passamos as diretrizes tanto pela parte da fábrica quanto pela parte das filiais. Como que isso funciona para as nossas filiais? Nós temos comitês de meio ambiente, nós temos comitês de meio ambiente espalhados também por todo o Brasil e pela América Latina. E aí nós temos colaboradores que fazem parte desses comitês, que eles não são responsáveis exclusivamente só por essa função vinculada ao comitê, eles têm outras funções no dia a dia deles, mas eles também vão receber essas diretrizes que o corporativo formula, alinhados à estratégia da TK, e aí eles também vão operacionalizar isso localmente, então tanto a nível Brasil quanto a nível da América Latina. Essa é a forma como a gente desenvolve a estratégia localmente, né? Falando localmente também, pensando em América Latina. Mas hoje, de uma forma corporativa global, né? Nós respondemos para a Alemanha, então nosso headquarters está situado na Alemanha. E aí toda a nossa estratégia de sustentabilidade e ESG vem lá da Alemanha. Então, nós recebemos essa estratégia e localmente vamos desenvolver de acordo com a nossa realidade, de acordo com as soluções que são mais viáveis, né? Falando então em Brasil e os demais países, para de fato estarmos rumo às metas que hoje a TK já tem, né? As metas globais aí, ESG. E para quem está ouvindo aqui, que quer implementar, por exemplo, o que vocês encaram como um desafio, seja na parte de criar uma estratégia, seja na parte de engajamento de colaboradores? Quem está começando ali, pô, quero montar, fazer essa parte de sustentabilidade na minha empresa. Porque o nosso público ele é muito voltado para executivos, empresários, tem bastante investidores. Então, quem está ouvindo, o que vocês percebem que é um desafio hoje falar de sustentabilidade, de implementar, assim, de fato, no dia a dia? Sim. É bem interessante essa tua pergunta, Wagner. Eu acho que a gente tem vários desafios, né? Um deles eu vejo que hoje, principalmente quando a gente está falando com a mais alta liderança, enfim, com os executivos que estão tomando a decisão, a gente trazer para uma linguagem que convença eles
é o quanto que aquelas medidas elas vão trazer de benefícios, né? E aqui eu acho que cabe muito um papel das equipes especialistas, né, na área de meio ambiente em realmente ah, fazer essa ponte e traduzir essas informações, né? Quais são os ganhos além daqueles, por exemplo, tu vai implementar um projeto que busca a redução das emissões de CO2. Tu vai ter mapeado ali o ganho, o investimento que esse projeto vai ter, a redução em toneladas de emissões de CO2 que ele vai ter, mas o quanto que isso vai estar agregando também para o valor do negócio daquela empresa, né? Então, eu vejo que a gente precisa convencer de uma forma mostrando os ganhos além do óbvio, né? E mostrando também um posicionamento de marca e trazer isso para uma linguagem corporativa que seja mais aceita. Eu acho que, além disso, também é a própria questão da comunicação. Primeiro, a gente entender bem os desafios quando a gente está lidando com os nossos clientes internos também, né? Por que eu digo isso? Porque muitas vezes um desafio que a nossa unidade de negócio localizada em Manaus vai ser diferente do desafio que a nossa unidade de negócio localizada em Recife vai ter. Então, acho que a gente precisa, né, fazer também essas pontes de comunicação para entender localmente quais são os desafios e tentar desenvolver e trazer alternativas que venham atender a essas diferentes, né, demandas e essas diferentes problemáticas. E aqui eu acho que cabe muito também, quando a gente fala de sustentabilidade, raramente a gente fala de soluções únicas, né? Eu acho que justamente por essa diferença de realidades e de culturas que a gente tem, inclusive em relação a, muitas vezes, a estrutura que localmente essas cidades vão ter, a cultura que aquelas pessoas já estão habituadas a trabalhar. Então, a gente muitas vezes vai precisar adaptar as nossas formas de trabalho para que respondam às necessidades realmente daquele local, né? Para que a gente, de fato, consiga resultado. Porque senão, muitas vezes, a gente vai tentar implantar iniciativas sem saber ao certo quais são as verdadeiras dores, né? E aí a gente pode ter uma frustração aí. Então, acho que esse é um desafio bem grande, assim, da sustentabilidade como um todo. Legal. Como é que, já que vocês atacam também a parte de Latam, como é que tu vê o nível de maturidade dos nossos países vizinhos enquanto à sustentabilidade? Bom, eu acho que a gente tem justamente essas diferenças culturais, né? E diferenças também em termos de como isso é desenvolvido localmente. E, enfim, eu vejo que hoje os mercados internos também, as demandas que os clientes acabam trazendo, elas direcionam muito o foco dessas ações, né? Então, por exemplo, a gente atende no Chile, no Peru, toda a demanda dos metrôs, né, daquelas cidades. Então, a demanda de tecnologia e de resposta, ela precisa realmente ser rápida o suficiente e atender aquelas demandas locais, né? Então, eu penso que vai variar conforme os mercados também locais, né? Eles estão trazendo essa solução, né? Enquanto eles estão requisitando essas soluções. Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta de um panorama. O que vocês estão projetando nessa parte de sustentabilidade nos próximos anos? Vocês têm meta até 2030? Como é que vocês estão estabelecidos nesses próximos anos, assim? Sim, bom, legal. Acho que isso volta um pouco para a gente falar do tema da sustentabilidade de forma estratégica para a TK, né? E aí, como eu comecei falando, por exemplo, do UX, que é um grande lançamento global da companhia, que traz essas características de eficiência para o produto em si, mas também ele vai mudar, inclusive, a forma de fabricação, né? Então, ele tem uma metodologia muito mais ágil e que busca essa eficiência de recursos. Então, a gente vai consumir menos energia elétrica para produzir esse elevador, a gente vai consumir menos gás, consequentemente vai reduzir a pegada de carbono. E também lá, enfim, no final, durante todo o ciclo de vida útil dele, né, vai também consumir menos energia elétrica durante a sua operação. Além disso, a gente tem toda a parte de sustentabilidade da nossa operação,
que hoje ela está muito guiada por essas metas, né, e pela estratégia ESG da companhia. Então, dentro das emissões de escopo 1 e 2, né, que elas são principalmente voltadas pelo consumo de combustíveis e energia elétrica. Então, hoje a TK está comprometida em reduzir em 53% as emissões do escopo 1 e 2 até 2030. Né? A gente tem também metas vinculadas à redução do escopo 3, que está diretamente relacionado ao consumo de energia elétrica dos nossos produtos. Né? Então, reduzir em 23% as emissões desse escopo também até 2030. Zerar o envio de resíduos para aterro gerado nas fábricas até 2026. E até 2030 também 100% da energia elétrica consumida pelas nossas operações ser proveniente de fontes renováveis. Então, dentro desses principais norteadores, quando nós falamos ali do pilar ambiental do E, né, a gente tem desenvolvido diversas iniciativas que buscam nos direcionar para atingir essas metas. Por exemplo, quando a gente fala da redução de escopo 1 e 2, né? Então, hoje, as principais medidas que nós temos trabalhado, elas estão vinculadas a medidas de eficiência energética da nossa fábrica. Então, como eu comentei contigo, fazer um melhor uso dos nossos recursos no próprio processo de fabricação. Então, a nossa fábrica, por exemplo, ela teve diversas iniciativas que trouxeram uma otimização da nossa logística interna, ocasionando na redução do uso de empilhadeiras e, consequentemente, também reduzindo o consumo de GLP, né? E também trazendo uma redução das emissões de CO2 vinculadas Para quem não a sabe, esse o gás. que é GLP? Gás liquefeito de petróleo, né? O combustível utilizado pelas empilhadeiras. Além disso, a gente tem já um plano de transição das empilhadeiras a gás, que nós utilizamos hoje, para empilhadeiras elétricas, né? Então, a gente tem um plano aí que provavelmente até 2025, até 2026, nós já estejamos com 100% de empilhadeiras elétricas, né? Também reduzindo as emissões vinculadas à GLP. Além disso, uma grande parcela das emissões de escopo 1 e 2 da nossa operação hoje estão vinculadas à nossa frota. Então, para atender lá o nosso cliente final, hoje, só no Brasil, a gente tem mais de 500 veículos que circulam fazendo o atendimento ali dos nossos clientes. Então, chegando até o nosso cliente final. Na América Latina também, mais de 100 veículos. E eles são contribuidores por mais de 60% de todas as nossas emissões de escopo 1 e 2. Então, está muito atrelada ao consumo de combustível, de fato. E aqui, principalmente, gasolina. Então, no decorrer do último ano, nós fizemos investimento em uso de etanol. Né? Então, comparado com o ano anterior, a gente teve um aumento de mais de 70% no uso de etanol. E isso fez com que, comparando o cenário, caso tivéssemos utilizado gasolina, nós deixamos de emitir mais de 700 toneladas de CO2. Então, hoje a gente fala bastante daqui no podcast sobre o uso do etanol para as empresas de uma maneira geral e para as pessoas no dia a dia, na hora da bomba, escolher o etanol. É uma troca simples. Isso aí. E, bom, a gente já teve também o piloto, né, de veículo elétrico na uma das nossas maiores unidades, né, a maior unidade em São Paulo. Então, a gente fez um período breve ali para a gente entender um pouco como que o veículo elétrico entra ali na nossa operação. Mas a gente tem ainda algumas dificuldades também vinculadas à falta de infraestrutura, por exemplo, que não é amplamente espalhada hoje no Brasil, né? Então, a gente ainda está estudando a entrada, né, dos veículos elétricos na nossa operação e justamente por termos ainda esses desafios a serem vencidos, atualmente a gente tem optado pelo investimento no uso de etanol, porque é uma decisão mais fácil também, Sim. né? Não muda a forma como o técnico vai realizar a sua operação, ele simplesmente precisa mudar o combustível. E no Brasil a gente tem essa oportunidade de usar o etanol sem às vezes precisar fazer um investimento num carro elétrico. E se a gente tivesse essa consciência, o nosso impacto de mobilidade já seria outro, né? É um impacto grande. A gente tem até dentro lá da nossa plataforma, a gente fez, né, um estudo, a gente tem um dos
dos parceiros que está lá, ele é dono de uma refinaria de biocombustível. E aí ele trouxe os estudos que eles fizeram. Então, essa questão do etanol, ela é uma troca, assim, que está ao alcance de todo mundo. A gente poderia estar fazendo uso mais disso. Obviamente, precisava também, acho que, ter um pouco mais de incentivo, até de divulgação dessa questão. Muita gente nem sabe dessa questão do etanol, então, da diferença. E isso contribui bastante, né, para a deixa de emissões, né? Sim, exato. E, enfim, além disso, né, eu acho que é importante também, primeiro a gente saber esse impacto, né? Isso é algo que a gente vem também trabalhando muito com os nossos colaboradores. Então, como nós sabemos que mais de 60% do impacto ali das emissões de escopo 1 e 2 estão vinculadas à nossa frota, a gente tem focado muitos esforços para isso. Então, hoje a TK, dentro do Centro de Serviços Compartilhados, ela já tem uma equipe de gestão de frota, junto com um fornecedor nosso que também atua coletando todos esses dados de abastecimento que os nossos técnicos fazem espalhados, né, por todo o território. E aí, então, todos esses dados, eles são gerenciados, né? Qual é o tipo de combustível que o técnico está utilizando, quais são os preços que estão girando, né? Porque varia muito também de localização por a localização. E com essa gestão, a nossa equipe ela se aproximou muito da equipe de gestão de frotas, justamente para que a gente pudesse avaliar quais eram as cidades onde nós temos, sim, uma maior indicação por etanol. Muitas vezes a gente não precisa nem investir, porque o etanol é mais barato, como, por exemplo, em São Paulo, em algumas cidades do Goiás, enfim, em diversas outras cidades do Brasil, né? E aí a gente aproximou com essa equipe e começou a passar, assim, as instruções de uma forma realmente chamando a atenção para que os condutores sigam aquela instrução, né? Se eles vão utilizar a gasolina ou o etanol conforme essa instrução que está sendo passada. E aí, uma iniciativa muito bacana de a gente falar também é que em todo mês de junho, né, quando chega o Dia Mundial do Meio Ambiente, a gente pega o Dia Mundial do Meio Ambiente e desenvolve uma campanha para os nossos colaboradores. Também para a gente trabalhar essa questão do engajamento, né? Porque acho que quando a gente fala de sustentabilidade tem totalmente a ver com o engajamento das pessoas e com realmente a gente... Sem engajamento é difícil. E com a gente transmitir essa informação de uma forma que as pessoas entendam. Então, nesse ano, por exemplo, nós pegamos essa questão do uso do etanol. Então, a gente fez uma campanha vinculada à ecocondução. Então, a gente buscou informações, elaborou, enfim, uma capacitação para os nossos colaboradores, falando para eles sobre quais eram as práticas de conduzir e que iriam trazer tanto mais segurança para ele na sua prática de dirigir, quanto também uma melhor performance do veículo, fazendo com que ele reduzisse também o consumo de combustível. Então, a gente fez essa campanha a nível de América Latina, então tanto para o Brasil quanto para os demais países, né, onde nós estamos inseridos. E, enfim, a gente teve mais de 1.000 colaboradores que foram capacitados aí com esse treinamento. A gente fez uma competiçãozinha também entre as nossas unidades de negócio para também fomentar essa participação e esse engajamento. E, enfim, foi muito bacana. E aí a gente tem percebido cada vez mais as pessoas prestando atenção nesse assunto, né? Eu acho que esse é um dos principais ganhos. E tu falou ali das iniciativas que vocês têm ali também para 2030. Vocês têm metas também ligadas à parte do próprio social e de trabalho de governança também? Sim. Hoje, as demais metas ali, né, do pilar social e de governança, elas estão vinculadas, primeiramente, à parte de segurança, né, que a segurança ela é um valor fundamental da TK e ela é a prioridade zero da TK hoje. Então, a principal meta do social ela está vinculada com as seguranças dos colaboradores, né, com o objetivo de zerar qualquer tipo de acidente. Outra meta também vinculado ao social é o aumento do número de mulheres em posição de liderança sênior, né? Então, a TK também está comprometida com isso. E aí, dentro da parte da governança, hoje, uma das metas que nós temos também é aumentar cada vez mais o número de auditorias de sustentabilidade em fornecedores e, enfim, parceiros estratégicos nossos, né? Então, hoje, esse viés com os nossos fornecedores e parceiros também está bem grande. Então, a gente nós fazemos auditorias através de
empresas que nós contratamos também, né? Então, essas empresas vão auditar esses principais parceiros nossos. E aí, enfim, é feito um acompanhamento todo, plano de ação, quando esses fornecedores precisam ainda fazer melhorias, né? Relacionadas ali aos aspectos também de ESG da sua própria operação. Bacana. Aproveitar o minuto do Jabá para falar do Conversas Sustentáveis também, para você que está ouvindo ou nos vendo também. A gente desenvolveu um ecossistema de negócios sustentáveis, pessoal. Muitos já sabem, alguns que estão ouvindo pela primeira vez vão descobrir agora, que é um ecossistema justamente para a gente fomentar essas pautas de sustentabilidade, trazer de uma maneira mais racional aqui para o Brasil. Acho que é algo que a gente está engatinhando, acho, em vários aspectos. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente é um país que tende a liderar essa nova transição aí para um mundo mais sustentável. E a gente desenvolveu esse ecossistema em 3 pilares principais, que é conscientização. Então, a gente trabalha desde treinamentos, palestras, o próprio podcast, que é o que a gente está fazendo aqui. A gente tem uma parte de educação, que é uma plataforma num formato de microlearning para quem quer se desenvolver ou para quem quer trazer para dentro da sua empresa também. E a parte de conexão, então, onde a gente tem um marketplace, que é um portal de transparência. A gente promove eventos entre os parceiros dessa comunidade que estão com a gente. A gente também tem a parte da comunidade em si, onde participam diversos atores das questões de sustentabilidade no Brasil e fora. Então, temos empresas multinacionais, como fundos de investimentos, e também pessoas que estão buscando a transição de carreira. Então, quem quer saber mais? Esqueci, por último, né? Estamos validando agora nosso processo de acelerar e investir em startups ligados à sustentabilidade, ESG. Então, quem quiser saber mais, vai ter o link ali na descrição e a gente vai conversar mais sobre esses assuntos. Bianca, e me diz uma coisa. Tu tinha me comentado que a ATK na América Latina tem 5 mil colaboradores, né? Isso, mais de 5 mil colaboradores. Como é que vocês promovem essa questão de educar essa galera para isso? Boa pergunta. Hoje a TK, ela tem uma plataforma, né, também de treinamentos. Então, a parte de educação ambiental é algo que localmente nós damos muito valor para isso e nós buscamos investir nessa ferramenta, né? Porque a gente entende que temos resultado. E eu acho também que faz parte, né, do nosso papel como cidadãos, a gente cada vez mais educar as pessoas e engajá-las, né, pelo propósito da sustentabilidade. Então, hoje nós temos uma plataforma que ela está disponível em toda a América Latina, é a mesma plataforma integrada, né, para toda a América Latina, onde nós, do corporativo, nós desenvolvemos, então, esses conteúdos de educação ambiental. Então, nós pegamos diversos temas, como, por exemplo, esse que eu comentei contigo, né, vinculado ali às orientações, instruções sobre a performance e a segurança no momento da condução. Nós temos também treinamentos voltados, enfim, para a questão de coleta seletiva e aspectos impactos ambientais, enfim, em toda a parte que estrategicamente é importante para a TK. Então, a gente desenvolve esses conteúdos e disponibiliza, né, para os nossos colaboradores, eles têm acesso dentro dessa plataforma. E também a gente faz esses treinamentos aí de forma presencial, por exemplo, lá na nossa fábrica, né? Então, a gente também tem a agenda de treinamentos presenciais. E, além disso, também através dessas campanhas anuais que nós realizamos, né? É um momento também de nós trabalharmos essa questão da educação ambiental e do engajamento com os nossos colaboradores. Então, nós temos desenvolvido as campanhas focando, né? Então, em alguns aspectos, por exemplo,
como eu falei, essa campanha vinculada à performance, ela estava muito, foi associada às nossas operações de campo. Nesse ano, nós desenvolvemos uma outra campanha especificamente para a nossa fábrica, voltada ao tema zero aterro, né? Visto que essa é uma meta específica das fábricas de zerar o envio de resíduos para aterro até 2026. Então, nós trabalhamos bastante com os nossos colaboradores, trazendo à pauta, assim, o que é um aterro sanitário, né? Quais são os resíduos que hoje vão parar no aterro sanitário e o que as nossas ações do nosso dia a dia de separação do resíduo pode implicar, né, na contribuição ou não para essa meta. Então, nesse ano, nós trabalhamos essa campanha na nossa fábrica. Nós fizemos também algumas conversas e treinamentos com todo o chão de fábrica. Então, a gente teve mais de 200 colaboradores treinados. Nós tivemos sessões específicas também com os coordenadores lá da operação da fábrica. Então, também buscando espalhar, né, esse engajamento e trazer também a responsabilidade, né, de cada um nas suas ações do dia a dia. A gente fala bastante isso, né? Que não adianta a gente cobrar do governo, cobrar de empresas e dentro de casa a gente também não ter ações que promovam essa pauta de sustentabilidade. Eu sempre costumo falar quando tem oportunidade que às vezes a gente vê muitas pessoas falando que empresas deveriam ter ação social e assim, agir assado. E aí, na hora de decisão de compra, tu vai lá e compra da empresa que não tem transparência ou que já é envolvida em polêmicas, porque daí tem um custo mais barato. E é muito claro isso, né? Que porque muita gente diz, essas empresas fazem... Sua empresa é ruim por causa disso, tem isso, aquilo, trabalho análogo à escravidão. Mas se ela existe é porque tem gente que continua comprando. Então, essa é uma reflexão que é importante a gente trazer, porque até lá dentro da plataforma a gente também trabalha bastante isso, né? Não adianta... A gente tem os 3 pilares, que é Estado, empresa e pessoas, e é justamente isso. Todo mundo tem seu papel, obviamente. A empresa, ela tem um impacto, ela também tem que trabalhar em cima do seu impacto. O Estado em regular, em incentivar mais coisas, mas a gente também, no dia a dia, a gente tem tanto as ações que a gente pode fazer dentro de casa, quanto a gente comprar de empresas que a gente vê valor e que geram valor, principalmente, para a cadeia. E acho que a gente vem acompanhando isso, né? Que essa parte, por exemplo, das ODS... Saiu uma pesquisa, não sei se tu viu ela, mas que apenas 1% dos brasileiros dizem ter conhecimento profundo sobre as ODS. E 49% já ouviu falar, alguma coisa assim. Então, ou seja, parte de um ponto... Quando a gente... antes do Conversas Sustentáveis existir como negócio, né? Uma das coisas que a gente avaliou, assim, quando a gente... Porque eu sou oriundo do setor de energia. E quando a gente olhava para fora, né, os mercados europeus, americano, principalmente o europeu, por que eles vêm evoluindo de uma maneira mais rápida nas questões de sustentabilidade? É muito por causa da conscientização e educação. Eles têm um nível de maturidade em relação às pautas de sustentabilidade. Claro que tem uma regulamentação também muito mais pesada e muito mais forte que tem aqui, mas as pessoas, elas entendem um pouco mais também o que está acontecendo. É diferente, né, do que a gente tem no Brasil. Então, por isso que quando eu fiz essa pergunta era justamente para saber, porque a gente não vai conseguir construir, né, essa questão de sustentabilidade se a gente as pessoas nem entenderem qual é o grau de importância que tem sobre isso, né? Sim. Sem dúvida. Bom, eu acho que existem inúmeras diferenças, né, estruturais e históricas, mas eu acho que a gente tem que, olhando assim, muito... não olhando numa forma comparativa, né, mas buscando mais assim o que a gente pode fazer de diferente nos locais onde nós estamos atuando, onde nós temos o poder de influenciar as pessoas ao nosso redor e também onde nós temos o poder de influenciar os tomadores de decisão, né? Então, eu acho que isso é o que realmente vai fazer diferença.
né, nessa construção e nessa caminhada da sustentabilidade e do ESG. E, enfim, eu vejo sim que muitas empresas, grandes empresas, pequenas empresas também já estão alinhadas e comprometidas com os desafios do ESG, por exemplo. Mas eu acho que cabe sim uma reflexão pessoal nossa sobre o que a gente, como é que a gente faz e como é que a gente age no nosso dia a dia que reflete nos aspectos do meio ambiente, nos aspectos sociais, né? E se perguntar realmente, né, se a nossa conduta ela é da forma como a gente cobra os outros que sejam, né? Enfim, eu acho que cabe esse olhar, essa reflexão interna nossa, porque, enfim, as empresas, elas são, sim, constituídas por pessoas, né? E os tomadores de decisão estão lá. Cabe a nós, como eu falei, influenciarmos essas pessoas dentro desses princípios, né? Dentro da sustentabilidade, dentro do ESG. E eu acho que, sim, esse é um papel nosso para que realmente a gente consiga trazer mudanças para a nossa sociedade. As coisas, as empresas, elas precisam sim mudar, mas elas vão mudar através das pessoas. Então, nós precisamos, sim, entender que esse desafio também é nosso, né? Perfeito. Pessoal, eu acho que a gente tá indo pro final e quero agradecer, né? Normalmente a audiência, que a gente tem uma audiência já bem qualificada e que nos acompanha há bastante tempo. E, gente, quem quiser nos encontrar, quem tá aqui como primeiro podcast, escutando esse episódio, pode nos encontrar nas mídias sociais, né? Então, @Conversas Sustentáveis no Insta, no LinkedIn é Conversas Sustentáveis, é tudo Conversas Sustentáveis, Spotify, Conversas Sustentáveis, não tem dificuldade para nos achar. E te agradecer, Bianca, por ter participado aqui, batido um papo, esclarecido hoje, falar um pouco também de como é que é internamente, dividir um pouco como é que tu também pensa sobre essa pauta de sustentabilidade. E gostaria que tu deixasse aí uma consideração final, se tu tem algum assunto que também que não foi tratado, e como é que as pessoas te encontram a TK, quem quiser trabalhar com sustentabilidade, se tiver vaga, a Bianca pode te ajudar. Bom, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, né? Eu acho que cabe quase um podcast número 2 aqui, porque a TK tem muitas iniciativas de sustentabilidade que, enfim, a gente acabou não passando por aqui. A gente tem tido muitos avanços, por exemplo, nessa questão de zerar o envio de resíduos para aterro, né? Então, a nossa fábrica passou por diversas mudanças. A gente hoje recicla ou reaproveita ou composta mais de 98% de todos os resíduos gerados na nossa operação. Então, são mais de 3 mil toneladas por ano que tem essa destinação ambientalmente adequada. Estamos focando muito nessa questão de realmente zerar o envio de resíduos para aterro, né? Porque, enfim, a gente está alinhado aos impactos que isso traz, né? Mas, enfim, vou deixar isso para um convite para um podcast número 2, para a gente continuar falando um pouco mais sobre iniciativas pontuais, né? E, enfim, eu quero finalizar mais uma vez falando de que, trazendo essa reflexão, assim, eu acho que tanto para nós como cidadãos, né, pensarmos assim na nossa contribuição e realmente na nossa responsabilidade frente às mudanças que nós precisamos implementar para que a gente saia desse ambiente de mudanças climáticas e dessa situação que a gente vê hoje, mas também para um convite para nós, né, que trabalhamos nessa área, que somos especialistas nessa área, para facilitar esse diálogo, para fazer com que as informações cheguem para as pessoas de uma forma como elas realmente entendam de uma forma mais clara, entendam o quanto que elas podem contribuir, sim, né, em ações e influenciando as pessoas que estão ao seu redor, influenciando pessoas que vão tomar a decisão e que vão, sim, trazer essa mudança que a gente sabe que é necessária. Então, é um convite, né, para essa reflexão. E, enfim, eu estou disponível no LinkedIn, vocês podem me encontrar lá, Bianca Peruquim. Quem tiver a curiosidade de buscar mais informações, a gente pode marcar um bate-papo também para saber um pouquinho mais sobre as operações da TK, e até mesmo uma visita na fábrica, a gente tem essa abertura também. Show de bola, pessoal. Vamos nos falando e semana que vem tem mais. Abraço!